Olá, professora e professor do Carioca 1, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Nicolas, eu sou professora de História aqui na Gerência dos Anos Finais. E essa é a nossa pista pedagógica do segundo bimestre. E a pista pedagógica é mais uma das ações do PAP, do Programa de Apoio Pedagógico. E nessa especificamente, nós vamos abordar duas habilidades que, na verdade, estão lá no bloco 2 do segundo bimestre. As habilidades são identificar os fatores que contribuíram para a crise do Império Romano e as principais características das estruturas feudais. Lá no material do aluno, está na página 306. E conhecer os principais conhecer os grupos sociais formados na Idade Média, bem como suas culturas, formas de organização do trabalho e da vida social em diferentes períodos. Página 307 e página 308 do material do aluno. Então, vamos? Então, começando o bloco 2, que a gente vai encontrar é o feudalismo. O que a gente pode explorar aí sobre feudalismo? Primeiro, eu acho que a gente tem que deixar claro que Idade Média e feudalismo não necessariamente são sinônimos. Idade Média é esse período histórico, que inclusive o nome tem a ver com isso, que é entre a modernidade e a antiguidade. Ele é até um nome um pouco pejorativo da gente pensar, né? Ela é o que está no meio. Então, assim, o feudalismo ele vai ocorrer dentro da Idade Média. Mas outras coisas estão acontecendo também nessa Idade Média. O feudalismo nem toma a Idade Média inteira, por exemplo. Então, vale a pena a gente diferenciar Idade Média e feudalismo. Também trabalhar sempre duas noções muito importantes para a história, que é ruptura e continuidade. Nessa página que a gente pensar esse início de feudalismo, a gente tem que ressaltar o fim do Império Romano e as causas, né? O que aconteceu para esse Império Romano, principalmente o Império Romano do Ocidente, ele acabar. E aí eu acho que tem uma coisa muito bom de se trabalhar, que aí são as invasões bárbaras, da gente pensar na ideia de migração e por que se migra. E isso a gente pode relacionar com a vida dos nossos alunos. Talvez perguntar se alguém ali não é do Rio, veio de fora, ou a família de alguém, perguntar o porquê veio, pensar nas causas possíveis de uma imigração, e aí, aos poucos, ir pegando ali o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo, o que fez esses indivíduos irem para dentro do Império Romano. Então, acho que é a primeira coisa aí que a gente pode pensar e trabalhar isso com nossos alunos para tornar a história mais palpável para eles. Nessa página também vale a pena a gente pensar em conceitos bem básicos, bem importantes para a gente entender esse momento histórico tão particular, né? Aí está pensando em fazer uma nuvem de palavras e trabalhar as palavras bem calmamente, explicando o que é cada uma. Tem palavras aí, por exemplo, que até hoje se usa, né? Por exemplo, nobreza. É um termo bem usado. Camponês, clero. Quanto melhor deixar esses grupos sociais, claro, na cabeça dos nossos estudantes, entender direitinho o que é clero, o que é camponês, o que é nobreza, isso vai facilitar muito, por exemplo, no próximo ano, que eles forem ver a Revolução Francesa, a independência da América. Daqui a pouquinho, quando forem estudar até absolutismo, né? Tudo isso. Então, pensar que a Idade Média lança alguns conceitos muito importantes que vão ajudar muito nas matérias futuras e também entender um pouquinho da própria estrutura social que a gente tem hoje, né? E aí a própria palavra feudalismo, que não é uma palavra fácil, explicar um pouquinho. Falar sobre suzerania e vassalagem também são conceitos muito novos e não tão simples de explicar. E fazer uma diferenciação muito séria o que era a Igreja Católica da Idade Média, porque a Igreja Católica hoje, o que representava o poder da Igreja Católica na Idade Média e qual é a diferença disso para hoje, né? Acho que no momento histórico que estamos, a gente pode pensar justamente o que a Igreja Católica trazer um pouco
do atual, né? De pensar o hoje sempre com os nossos alunos. Até pensar nobreza, pensar monarquia, o que é monarquia, o que é a nobreza. São conceitos históricos até muito importantes para entender mesmo o que está acontecendo, para entender o mundo, para entender o hoje. E acho que o feudalismo nos dá uma abertura, principalmente para entendermos sobre sociedade. E aí, nesta página, está bem falando sobre a palavra feudalismo, a palavra feudo. E feudo é muito importante. Mas eu quero chamar a atenção nesse exercício que tem nessa página, que ele é muito legal para a gente reforçar a ideia da sociedade. Estou reforçando aqui. A sociedade feudal é muito importante, vai servir como base para inúmeras outras habilidades que vão aparecer ao longo dos estudos históricos. Saber o que é nobreza, saber quem é o clero, quem são os camponeses. Isso tudo é bastante importante. Então, estou reforçando aqui para vocês a importância de pensar e estudar o que é a sociedade feudal. E aí, com isso bem na cabeça, o que é essa sociedade feudal, a gente chega na parte de economia, que ela é agrária e autossuficiente. E isso é muito importante para a gente pensar, porque a partir desse agrário e autossuficiente, e pensando na sociedade, a gente vai trabalhar com a ideia do servo. Quem é esse servo? As formas de trabalho existentes dentro do feudalismo. E aí podemos trabalhar, por exemplo, com os impostos que esses servos pagavam, começar a entender o que é o servo e começar também a diferenciar da ideia do escravizado, né? Pensar que essa sociedade toda vai se relacionar com a terra, que esse servo está, ao mesmo tempo que ele não é um escravizado, mas ele está ali preso a uma terra. Ele pode sair a qualquer momento, mas ele não sai, né? Ele está sempre por ali. Então, a pensar como a terra como riqueza, então isso também é muito importante para os próximos estudos históricos, né? Pensar a terra como riqueza, justamente pensar de onde vem quem trabalha, isso é muito importante, né? Quem trabalha nessa terra e quem não trabalha e só recebe pela terra. Então, dá para, da Idade Média, tirarmos discussões muito atuais, né? Por exemplo, a terra é uma discussão bastante atual, de pensar quem trabalha e quem fica com a produção. Quem trabalha é quem fica com a produção, de você pensar em grandes lotes. Então, acho que a Idade Média dá para a gente pensar até na nossa contemporaneidade. Como eu já tinha falado, o que é muito importante para a gente é pensar em rupturas e permanências. E da Idade Média a gente pode fazer isso. Não está aqui no material do aluno. Tem umas questões muito legais de pensar, por exemplo, em inventos né, o que foi inventado na Idade Média, óculos. E talvez fazer uma pesquisa sobre isso. O que da Idade Média a gente tem até hoje? As feiras, por exemplo. Né? Pensar na noção da feira, pensar nos óculos e várias outras coisas que lá na Idade Média aconteceram e que talvez até hoje aconteça. Isso na permanência. E a ruptura tem várias, né? Tem várias coisas para a gente pensar o que acabou da Idade Média até a contemporaneidade. E a página 308 vem com umas reflexões bem importantes sobre mulheres na Idade Média. Eu acho também para a gente também cair um pouco alguns lugares comuns, né? Sim, existiam poucas mulheres que chegavam a altos cargos da Idade Média, mas elas existiram. Então, assim, e talvez trazer uma reflexão. Então, por que poucas mulheres chegaram a tais cargos? Tiveram sim mulheres que chegaram a comandar feudos, mas por que poucas? Mais uma vez trazendo rupturas e permanência. Será que tem muitas mulheres em cargos de poder hoje? Tem. Por quê?
Por que tem poucas mulheres em cargos de poder, mulheres poderosas hoje? Eu acho que a gente pode começar a pensar sobre isso. Pensar na contribuição feminina ao longo da história. Mas será que tem poucas? Tem muitas? Acho que são questionamentos que podemos fazer em sala de aula com os nossos alunos. E assim a gente termina um pouquinho de falar dessa idade média, vamos chamar ocidental, do material. E talvez passar depois para uma outra idade média, relembrando sempre que, como eu falei lá no início, idade média e feudalismo não são sinônimos. Eu vou me despedindo por aqui. Até a próxima pista e tchau, tchau.